Segunda carta a Timóteo 3, 1-5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. O apóstolo Paulo diz que os últimos dias serão difíceis, porque haverá pessoas que, com todas estas características que Paulo descreve aqui, são pessoas com uma aparência de santidade, de piedade. Ou seja, por exemplo, crentes com uma doutrina correta, mas interiormente não transformados pelo poder do Espírito Santo. É muito perigoso quando alguém tem a doutrina certa, mas sem a correspondente transformação de vida. Todos nós, de uma forma ou de outra, com mais ênfase nos aspectos do que em outros, somos como Paulo escreve nestes versos. Se Deus não nos der um novo interior, um novo coração, não temos como fugir de sermos alguém com uma ou mais destas características. Como são então as pessoas com cada uma destas características? Em primeiro lugar, Paulo diz que são amantes de si mesmos. Amam-se a si mesmo e não amam mais ninguém. Por exemplo, querem mostrar que são espirituais, como conhecem bem a Bíblia, como têm revelação, como sabem mais do que os outros, gostam de mostrar que são humildes, gostam de atrair as pessoas para si mesmos porque se amam a si mesmos. Avarentos, amam o dinheiro. Não é uma questão de ter dinheiro, mas de amar as riquezas. Podem até ter pouco dinheiro, mas amam o dinheiro. Presunçosos, mostram superioridade, falam de si mesmos, gostam de falar das suas experiências para mostrar que são espirituais. Soberbos ou arrogantes, não têm um espírito de serviço, mas antes falam com arrogância. Blasfemos, dizem coisas, por exemplo, sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre o inferno, fazendo piadas disso. Desobedientes a pais e mães. Os filhos que desrespeitam os pais vão também acabar por desrespeitar todas as outras autoridades. Ingratos. Não parece algo muito sério, mas é aos olhos do Senhor. O Senhor mostra como é importante para Ele a gratidão. A gratidão que não só temos para com Ele, mas também para com os outros que nos ajudam e nos têm ajudado, começando pelos pais. E a lista continua: profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, nunca perdoam, nunca esquecem, não são como Jesus que perdoou mesmo quando estava a ser crucificado. Caluniadores, no grego esta palavra é diabolos, uma pessoa caluniadora é demoníaca, sem controle sobre a língua. Não conseguem deixar de contar o que sabem de errado sobre alguém. Intemperantes ou sem domínio próprio, não controlam, por exemplo, a língua. Cruéis, sem amor para com os bons ou inimigos do bem. Traidores, obstinados ou atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Amam mais o prazer, o conforto, as facilidades do que amam a Deus.
O problema reside aqui no facto de alguém, tendo uma ou mais destas características, querer aparentar piedade. Tendo aparência de piedade. Querer aparentar santidade. O apóstolo Paulo diz que de pessoas como estas nos devemos afastar. Destes, afasta-te. Pois elas vão acabar por nos influenciar e vamos acabar por ser como elas. Que o Senhor seja de tal forma o mais importante na nossa vida, que Ele, ao estar presente em nós, nos liberte destas características e principalmente nos liberte de querer aparentar uma forma, uma aparência de piedade. É muito bom quando o Senhor nos mostra que somos assim em algumas destas características, para que possamos correr para Ele, para que Ele nos possa transformar e nunca acabarmos por ter apenas uma aparência de piedade, mas negando a eficácia dela.